Informação do Corinthians, ultimamente, não tem sido coisa boa. E dessa vez, também não é. O corintiano tem mais medo de notícia do que de bola rolando. Ah, é? Hoje. Que fase, hein? Lili Nascimento vai trazer pra gente informações. Pra variar, não é nada bom, né, Lili? Não vem coisa boa pro torcedor do Corinthians. Bom dia. Ultimamente está difícil chegar com notícias boas para o torcedor corintiano, né? Bom dia, Abel, para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Eu tô aqui com o celular na mão porque tá tudo acontecendo na manhã desta sexta-feira. Então, a última notícia de agora é que a VaiDeBet já enviou um comunicado oficial avisando que rescindiu o contrato com o Corinthians. Então, o Corinthians acaba de perder o seu patrocínio master da camisa, que até então era um dos maiores na história do futebol brasileiro, 370 milhões de reais em 3 temporadas, mas a VaiDeBet, de acordo com tudo que vem acontecendo, denúncias de suposto esquema ilícito, de corrupção, de lavagem de dinheiro, decidiu que a marca não pode ficar atrelada a isso. A VaiDeBet seguiu direitinho o contrato, tá? Porque lá no contrato, assinado juntamente com o Corinthians, havia uma cláusula anticorrupção que até faria com que a VaiDeBet, na rescisão do contrato, não precisasse pagar a multa, que hoje gira em torno de 30 milhões de reais. O que a VaiDeBet precisaria fazer? Enviar uma notificação ao clube e dar 10 dias de prazo. A VaiDeBet fez direitinho. O prazo venceu ontem, quinta-feira. Inclusive, o Corinthians até emitiu uma nota dizendo que mantém aí uma boa relação com a patrocinadora, com as investigações da polícia, que também notificou a empresa que intermediou a negociação, mas de nada adiantou. Saiu, então, agora a nota, o comunicado oficial para o fã de esporte aí ter conhecimento de que o Corinthians acaba de perder o patrocínio master do clube, tá? Então, 370 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians ainda tinha que pagar mais de 40 milhões de reais da antiga patrocinadora, por conta da multa, por ter assinado com outra. Então, problema gigantesco por aqui, Abel. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Nos meus 50 e poucos anos de idade e mais de 25 de jornalismo, não me lembro de uma gestão, em início de gestão, em tão pouco tempo, ter tantas lambanças quanto essa do Corinthians. Posso estar enganado. Vamos dar uma olhadinha na nota da VaiDeBet, para a gente entender um pouco mais. A Lili já trouxe aí o esclarecimento, já trouxe a informação, e a gente tem na tela do nosso F360 a nota oficial, aí o pronunciamento da empresa. A VaiDeBet informa que exerceu nesta sexta-feira, dia 7, a rescisão do contrato de patrocínio com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas, sem nenhuma resolutividade, palavra difícil, a VaiDeBet lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude. A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto parar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida no crivo ético da marca já é suficiente para determinar a rescisão que foi exercida pela VaiDeBet. Continua, suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão. A VaiDeBet lamenta pelo fim de uma parceria que deveria ter durado no mínimo 3 anos e agradece pelo carinho e pelo respeito à imensa e apaixonada torcida do Corinthians, que diariamente sustenta a história e os valores da instituição. Então tá aí, amigos, Breler, Eugênio, professor Celso, como eu dizia, posso estar enganado, posso ter esquecido, ter tido um lapso de memórias. Já vimos e acompanhamos ao longo de todos esses anos várias gestões muito ruins, danosas e lamentáveis em diversos clubes brasileiros. Mas com um início tão desastroso, tô fazendo força para lembrar. Não estou me lembrando, hein? Porque é uma atrás da outra, hein? Que loucura! Que loucura é essa que o Corinthians vai ficar sem goleiros? Sem os 2 principais goleiros
no qual começou a temporada. Carlos Miguel pode até nem atuar mais pelo Corinthians, está encaminhando a sua saída do clube, provavelmente para um clube da Inglaterra. A crise mais uma do Corinthians com essa iminente saída de Carlos Miguel. Que coisa inacreditável. Eu nunca vi nada igual. Aliás, eu já vi. Recentemente em clubes como Cruzeiro, em clubes no Santos, né, que virou uma bagunça naquele último ano e a coisa foi para o lado que vocês sabem. Eu não quero assustar o torcedor, que já está mais do que assustado, né, mas os sintomas eles são muito claros. Não só de, enfim, um possível rebaixamento, porque isso é algo que reflete no campo pelo entorno, mas, cara, que bagunça, que bagunça. Todos os dias tem um assunto novo e de forma completamente negativa no Corinthians. Cara, e a gente avisou, quando eu falo, né, a imprensa, o próprio torcedor, né, preocupado com essa situação. Como? Me expliquem como o Corinthians libera o Cássio sem renovar com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele tem histórico, ele é um baita de um goleiro e tinha uma chance de ouro nas mãos. Eu já tô colocando no pretérito, né? Já tô colocando no tinha, porque o verbo no passado, porque é muito difícil que ele permaneça. É muito difícil que ele permaneça. O Augusto Melo estava na Europa assistindo a final da Champions, também tentando alguns acordos para o clube, né? E aí chegou na quinta-feira, teve que resolver o pepino da Vaidbet, que é outro assunto aqui, mas com essa bomba. O Carlos Miguel com uma monta irrisória para o mercado externo de 4 milhões de euros. A gente sabia que isso ia acontecer, mas todo mundo avisou. Como que libera o Cássio sem renovar com o Carlos Miguel, estender o contrato, dar o salário que ele precisaria para ser um goleiro titular, substituir um grande ídolo, para muitos o maior da história do clube, e aí sim, consequentemente, você aumentar essa multa rescisória ridícula imposta pela gestão do Ilho, que claro, teve um goleiro que chegou aqui como terceira opção, porque vocês vão lembrar, tinha o Ivan ainda. Tinha o Ivan, que depois foi pro Vasco, parou no Inter, machucou, nem vai jogar esse ano. Mas o Ivan foi contratado para ser o reserva do Cássio. E aí o Carlos Miguel chegou, né, meio a contrapeso, aquela coisa toda. E aí os caras começaram a perceber, opa, e aí pressão do empresário, aquela coisa toda. Não, estende o contrato, mas o empresário, tá, mas eu quero pro mercado externo aí, se ele jogar e tudo mais. E por isso a forçação nos bastidores para que o Carlos Miguel jogasse, para que o Carlos Miguel tivesse chance. Porque se ele jogasse um pouquinho, ele iria receber a atenção do mercado externo. Porque ele realmente tem uma capacidade absurda. Ele é um goleiro muito alto, muito ágil, é muito bom goleiro, é jovem, é perfil Europa. Então bastava ele jogar um pouquinho, porque os caras também não iam olhar, e olha que eles olham, para um reserva, terceiro reserva. Então, pô, o cara desbancou o Cássio. Irmão, o cara desbancou o Cássio, é óbvio que ele ia chamar a atenção. Agora como, eu me pergunto como 50 vezes o Corinthians deixou o Carlos Miguel jogar e chamar a atenção de todos com uma multa ridícula de 4 milhões de euros, que para os caras é nada. Para os caras é nada, tanto que quem está provavelmente encaminhando a sua compra é o Nottingham Forest, 17º na última Premier League. É um clubeco da Inglaterra, um clubeco que levou o Murilo, que levou o Danilo do Palmeiras, jogador que no Brasil aqui sobrava, pois o Nottingham Forest, provavelmente o Nottingham Forest está levando o Carlos Miguel por uma bagatela, por um preço, uma bala e um refrigerante. Fiel, nosso time não tem um dia de paz. O que vocês acharam dessas notícias? Comentem aí. E se não for inscrito no canal, faz essa força e se inscreve e compartilha. Valeu!